Bem-vindos a mais um FIB Produz. E no programa de hoje a gente recebe duas alunas do curso de audiovisual do primeiro ano. Elas são Mariana Astolfi e Gabriela Sanches. Obrigada, meninas, pela presença, por virem aqui. E elas vão falar para a gente um pouquinho sobre um vídeo produzido para uma disciplina de edição e finalização. E o vídeo tem o título de A Arte de Sorrir. Só aí a gente já consegue falar bastante coisa, né? Bom, e como a gente sempre costuma fazer, a primeira ideia eu peço para que vocês contem um pouco a respeito de como surgiu o vídeo, qual que era a proposta. A gente sabe que é para uma disciplina, mas o que vocês tinham que idealizar inicialmente? Primeiramente, o roteiro ele surgiu que o nosso professor de roteiro ele pediu uma campanha, um roteiro em forma de campanha, e a gente teve, a Mariana falou que ela fazia parte do projeto Sorrir, né? Aí a gente teve a ideia de fazer um roteiro para essa campanha, só que a gente não ia produzir na aula dele. Então aí a nossa professora Liene, ela falou sobre a produção de qualquer coisa, de esquete, um curta-metragem, podia ser até mesmo um videoclipe também. Ela deixou o tema livre. Era livre, né? E ela tinha falado um tema sobre salto quântico, para quem não tivesse alguma ideia, mas a gente quis usar o roteiro que a gente já tinha feito. Aí a Mari vai falar um pouquinho mais. Então, a ideia do curta surgiu por causa do projeto também, para mostrar um pouquinho também da arte de rua, né? O pessoal que faz as artes em semáforo e assim, tudo mais. E só para entender um pouquinho o que a Gabriela já mencionou, qual que é o seu envolvimento, Mariana, no projeto que você já participava, por isso que veio o tema, é isso? Que a gente faz, né? Eu vou, no caso, todo final de semana. Se veste de palhacinho, vai no hospital, brincar com o pessoal. Você é voluntária nesse projeto. Isso. Chama? Chama Projeto Alegria. Projeto Alegria. Isso. Aí também ajudou a buscar a ideia pra gente fazer o curta. Como uma referência inicial, isso. Né? E aí, desculpa, eu te interrompi. Depois vocês tinham essa ideia. Aí a gente viu de pegar, acho que, se eu não me engano, teatro pra gente fazer o curta. Só que aí era muita burocracia. Tinha que ligar tinha que ligar pra conseguir na prefeitura para né? conseguir e tudo mais. Aí a gente pensou lá no Vitória Regia. Aí deu certo. Ficou super bacana o vídeo. Tá, e com relação à própria disciplina, o que vocês tinham como proposta? Porque a disciplina é de edição e finalização, né? Tudo bem que vocês já tinham um roteiro, já tinham mais ou menos a temática, mas o que era a proposta em termos de edição, de finalização? Qual que era o desafio de vocês inicial? Na edição, ela queria que a gente abusasse bastante dos nossos cortes, né, na hora de montar as imagens. Para testar mesmo, pra né? Teste, justamente para a gente aprender toda a teoria que ela deu na prática mesmo. A gente pegar o nosso vídeo e editar ele todo. Primeiramente, a gente tinha... eles estavam trabalhando na música, aí eu comecei a editar sozinha, né? Comecei a picotar o vídeo inteiro. Tinha ficado até bacana, mas só que aí não ia encaixar com a música que eles fizeram. Então, a gente teve que jogar tudo aquilo fora para poder fazer um encaixe na música. E a gente abusou bastante dos cortes de imagem, por exemplo, um plano daqui, um outro daqui, o outro mais de trás, pegando um plano geral do local, a gente pegou ele chegando, toda aquela construção, tudo encaminhadinho para a gente poder fazer. Vocês tinham feito storyboard também, tudo antes? Não, a gente não fez. Não. A gente não fez storyboard. Foi mais no teste mesmo, né? No ensaio. Justamente para a gente treinar essa história de corte mesmo e de edição e finalização. Mariana, a Gabriela estava contando um pouquinho a respeito dos cortes e tudo mais, ela deu alguns exemplos dos planos que vocês pegaram, mas eu queria que você contasse um pouquinho a respeito do próprio roteiro. Qual que é a narrativa que vocês propuseram para chegar, então, em A Arte de Sorrir? Que historinha vocês têm, se é que a gente pode dizer assim? Então, a gente ia fazer no teatro, né? Que era mais como se fosse um sonho realizado, só que sem plateia, um sonho dele mesmo, que um dia talvez vai se realizar, mas para já não estava acontecendo. Tá, então você tem a figura de um personagem principal, que é um artista de rua, certo? E qual que é a arte dele? Como assim? Eu não entendi. Ele trabalha com que tipo de arte? Que vocês estão contando a história de um artista de rua, né? E ele tem uma arte específica, certo? Ele se veste, ele se transforma, e ele vai fazer uma apresentação, né? Que é mais ou menos a narrativa de vocês, certo? Isso. Conta um pouquinho de como é que é esse roteiro, essa narrativa. Acho que a Gabriela vai saber explicar melhor. Não tem problema, independe de quem seja. O que ele estava fazendo
Como ele é um palhaço, a motivação dele é alegrar tanto qualquer pessoa em qualquer lugar que ele esteja. Aí, como ele já sabia os malabares, ele já sabia interpretar aquele palhaço que ele já fazia já no projeto também, Projeto Alegria. O ator do clipe, do filme. Ele não faz o projeto com você? Não, ele é professor, né? Mas ele já conhece os malabares e já tá. Então ele como ele já tinha conhecimento, ficou mais fácil pra gente, né? Porque a gente concretizou essa história quando ela falou que ela já conhecia alguém que sabia fazer. Aí a gente falou, já conversa com ele, a gente já vê, já começa a montar a nossa história. E é mais isso mesmo, ele saber e alegrar qualquer um que seja, em qualquer lugar que ele esteja. Tanto que foi num lugar aberto, que é o Parque Vitória Régia, né? Podia ter qualquer um lá naquela plateia. Só que, no caso, ele quis fazer para ele e não para os outros, né? Foi essa a narrativa de do vocês nosso focada roteiro. no próprio personagem, Sim. né? Na própria percepção dele fazendo para ele mesmo. Ele, de fato, se completando com a própria arte, ali se satisfazendo, digamos assim, independente da plateia, né? E aí, por isso, a arte de sorrir? O que veio primeiro? O título, a narrativa? Veio primeiro a história. O título a gente decidiu, a gente tinha em dúvida vários títulos, né? A gente fez até uma votação. Mas só que eu não lembro. Eu não lembro o nome dos outros que a gente tinha pensado. Mas a arte de sorrir é porque realmente é uma arte que ele está fazendo ali. E em vários momentos do vídeo ele estava mostrando um sorriso dele, né? Grande sorriso, aliás. E em todo momento, sabe? Jogando. Ali é quase um alto sorriso, né, Gabriela? Ele está realmente se alegrando, mas é claro que se tivesse, no caso, um outro vídeo, por exemplo, se tivesse uma proposta de uma plateia ali, continuaria funcionando, né? Continuaria, ele estaria alegrando. Exatamente. Causando o sorriso das pessoas também, causando o sorriso provavelmente. Das pessoas, com certeza. Eu queria perguntar para vocês a respeito da equipe, quantos vocês eram, quem fez o quê, e aí se de repente der para citar um pouquinho a respeito das dificuldades que vocês encontraram em termos de produção, de pós-produção, tudo que dá para citar. Nós éramos 3 só. Eu, Mariana e Fernando. Parte do roteiro foi eu e a Mari. O Fernando ele ajudou nas filmagens, né? Mas a gente chegou, como a gente queria fazer rápido, a gente tinha pouco tempo, como sempre, os prazos, né? Atrapalhando. Sempre apertado. Ele perdeu hora, né, no dia, não sei o que aconteceu, não lembro direito. Mas ele não pôde chegar no horário que a gente tinha combinado. Ao invés da gente ficar esperando o Fernando chegar, a gente já pegou, já colocou a mão na massa, já começou a pegar tudo, já pegar imagens, captar. A maioria das imagens foi a gente que fez, antes de chegar. Ele fez mais os detalhes, ele ajudou na edição, porque ele já tem um certo conhecimento. Eu, por exemplo, não sei muita coisa sobre edição, aprendendo agora, né? A parte de captação e imagem foi minha, a Mari ajudou com o roteiro. E o Fernando na edição. Aí a gente conseguiu juntar os 3. A Mari fez a música também, né? A edição da música. Já fala sobre isso. Bom, a gente vai fazer um intervalinho rápido. E daqui a pouco a gente volta com a Mariana Astolfi e a Gabriela Sanches para continuar conversando com a gente a respeito da arte de sorrir. Até já já. Olá, bem-vindos de volta. No FIB Produz de hoje, a gente tem, então, Mariana Astolfi, Gabriela Sanches, e a gente parou exatamente na questão das atividades de cada um, né? A Gabriela contou um pouquinho sobre isso. E eu queria ouvir de você, Mariana, que eu sei que coube a você a edição de som, né? Os recursos sonoros que vocês utilizaram no vídeo. Eu, particularmente, me chamou a atenção... Achei que foi um grande destaque que vocês conseguiram realmente dar para o vídeo de vocês em termos de sincronização. Achei que ficou muito casada o que vocês pretendiam com relação às imagens e é o que você encaixou, né? O que você realmente trouxe de proposta de som. Eu queria saber um pouquinho sobre isso. Como é que foi esse processo? Quais as dificuldades que possam ter surgido para você? Então, o som, eu peguei de uma banda que eu sempre escuto, que é instrumental, e ela traz ela é muito melódica. Então, eu fiquei procurando em algumas músicas para ver se achava o que eu queria, que era ela começar lentinha para depois estourar no final, né? Que é a parte que o palhaço faz os malabares.
Aí eu achei a música, só que ela tinha 13 minutos e o vídeo tinha 1 minuto e pouquinho só, né? Aí a gente fez todo o trabalho, cortamos a música, às vezes a bateria, na batida dela, quando a gente ia encaixar, batia 2 vezes, então saía do ritmo, então foi um trabalhão para conseguir sincronizar e deixar aquela música em 1 minuto, se eu não me engano, 1 minuto e 15. Então a gente foi cortando, tinha que pegar a parte do final, que era a parte que estourava, né? E com alguns pedaços dela, que ela ia aumentando aos poucos, vamos supor, ia entrando um instrumento, assim, o violão. Não me lembro se tinha violão, não tinha. Os instrumentos iam surgindo aos poucos, né? E ela ganhando uma energia maior, era isso, né? Isso, entrou com o piano, aí depois você entrou no violino, aí entrou a bateria, aí ela vai com todos os instrumentos, e no final ela dá uma caidinha só com o violino, e aí na hora explode tudo. Chega todos os instrumentos, no caso, né? Que é a hora que ele está fazendo os malabares. Ou seja, Mariana, então vocês tiveram praticamente que 2 grandes trabalhos de edição, né, em termos de imagens do vídeo e também para trilha, né? Então foi um trabalho duplicado, digamos assim. E só para entender um pouquinho melhor, a gente sempre comenta a respeito da ordem que as coisas acontecem. Eu até particularmente que sou leiga, né, com relação à produção de vídeo, ao mesmo tempo muito curiosa, que existem os 2 processos, né? De repente você já ter uma trilha pronta e encaixar o vídeo que você quer, ou o contrário, de repente procurar uma trilha que caiba naquele vídeo que você já tem. Então, no caso de vocês, foi primeiro a música, vocês já tinham uma ideia disso, e aí foi mais simples de encaixar as imagens? Foi isso? Então, a Gabriela tinha comentado que ela foi cortando algumas partes do vídeo enquanto a gente estava procurando a música. Só que não ia casar legal. Até você ver o corte e a imagem, você não sabe qual o sentimento aquilo vai querer te passar. Ou seja, daria para ficar melhor, né? Aquela sensação de que a gente não consegue chegar lá. Isso. Aí a gente cortou a música, deixou ela pronta, e na batida da bateria que ia mudando as imagens para sincronizar junto com a música. Porque ela ganha mais vida, mais sentimento, aquela coisa melosa, e de repente explode tudo, e ele já está fazendo os malabares. Então, casou muito bem. Você acha que é essa a grande função de uma trilha sonora, Mariana, falando um pouco mais da sua praia, tudo mais, a função que lhe coube maior, né? Você acha que essa realmente é a grande função de quando a gente vai pensar numa trilha? Ainda que o vídeo de vocês ele foi essencialmente musical, se é que eu posso dizer assim, não tinha diálogos, né? Não tinha uma interpretação, digamos assim, em termos de diálogo mesmo. Então, o que vocês tinham em termos de narrativa também veio pelo áudio, né? Pela trilha escolhida. Você acha que essa função importante, de repente, de quem fica com a edição de som, de quem fica responsável por buscar a trilha? É muito importante. Que eu acho que ela é o que vai dizer tudo, para falar a verdade, porque não tem diálogo, né? Então, a música que vai comandar os sentimentos, o que o personagem tá passando, o que vai acontecer. Então, ela é muito importante, sim. E vocês tinham isso em mente? Por exemplo, você falou muito em sentimento, né? Eu entendo que a trilha já veio primeiro, mas vocês previram isso no roteiro de alguma forma? Por exemplo, como é que o ator foi dirigido, né? Vocês comentaram que ele já trabalha com malabares, enfim, ele sabia o que ele estava fazendo, de fato a gente percebe isso, a habilidade. Mas pensando na trilha que vocês já tinham mais ou menos em mente, independente de ter editado ou não, como é que ele foi dirigido nesse sentido? Quem que fez esse papel, por exemplo? No começo, a gente quis fazer... A gente já explicou tudo para ele. Você vai chegar... A gente não tinha ideia da trilha ainda, mais ou menos. A gente tinha só uma pequena noção. Uhum. Mas, como a Mari falou, a trilha de estudo ela é muito importante, porque causa sentimento no espectador que está vendo, né? Realmente faz toda a diferença. Porque como quem ali... Uma só filmagem, você assistir esse vídeo com e sem a trilha vai causar um estranhamento muito grande. A gente conduziu ele da seguinte maneira. A gente passou o roteiro para ele. Eu ficava falando assim, não, agora você volta, faz outra coisa, porque isso aqui não ficou legal. Foi muito assim, o experimental. Vamos ver se isso aqui vai ficar legal. Não ficou, vamos fazer outro jeito, legal. Entendeu? Vocês tinham essa liberdade desde o início, né? Sim, porque a gente aproveitou que a gente chegou cedo lá, a gente aproveitou essa oportunidade para ir fazendo testes, porque a gente tinha tempo, a gente podia experimentar, a gente não seguiu um negócio muito rígido, você tem que ser assim. Não, Por isso até que o storyboard já não foi tão necessário nesse caso, né? Vocês tinham essa liberdade. E ele se sentiu à vontade com isso, porque ele podia fazer o que ele achava melhor ali, entendeu? A gente já falou para ele, você fica à vontade, a hora que você começar,
eu simplesmente falei assim, faz. E eu vou filmar você. Performance é sua. Eu o artista peguei. é você. Eu peguei, eu falei, vou fazer um plano seu aqui de frente, frontal, depois um lateral, depois do outro lado, depois a gente vê. Mas vai fazendo, sinta-se à vontade. E a gente deixou isso para ir testando. Fomos fazendo os testes. Aí a gente tinha várias imagens depois para editar. Isso foi complicado. A gente teve que jogar muitas imagens que a gente tinha gostado fora para encaixar com a trilha. Né? Vocês tinham essa preocupação com o tempo? Ele já tinha que ser curtinho, 1 minuto e 15 desde o início? O tempo mínimo eu acho que era 3 minutos. 3 minutos a 10. Não, o tempo máximo era 3 minutos, mais ou menos isso. Acho que todos foram curtinhos, né? E quanto tempo demorou, Gabriela? Você disse que vocês tinham realmente tempo para fazer isso, era experimental, o artista ficou livre. E quanto tempo vocês ficaram em gravação nesse dia? Das 8 até as... Das 9 até as 9, meio-dia e meio, porque... Como eu falei, como o Fernando chegou atrasado, a gente não perdeu tempo, né? A gente já pegou e foi fazendo. Eu fiz umas imagens do local também, não precisou usar, mas ficaram imagens muito bonitas para mostrar o lugar onde ele estava ainda. Isso deve ser uma sensação de complicado para quem lida com isso, né? Que vocês, de fato, têm um material bruto extremamente interessante, longo, que dá para aproveitar muita coisa e, de repente, deve dar ali um dor no coração, né? Nossa de repente vocês terem que ficar restritas a 1 minutinho e pouco e falar, mas eu tinha tanta coisa. A nossa professora já falou, vocês têm que aprender a desapegar, gente. Senão vocês não produzem nada. É verdade, a gente teve que aprender. Foi muito difícil quando eu tive que deixar toda aquela edição que eu tinha feito sem a música antes, porque eu passei 3 horas editando e não usou nada. Foi muito triste. Daquela primeira experiência da edição. Ou seja, desapega, né, Gabriela? Fazer o quê? A gente é assim mesmo, tem que aprender que, no fim, quanto mais a gente lapida, ou quanto mais vocês lapidam, mais realmente vai ficando brilhante, né? Vai ficando adequado. Eu queria saber um pouquinho da avaliação de vocês, no fim. Vocês contaram bastante a respeito do processo em si, do qual que era a proposta inicial, quais foram as dificuldades, o que deu certo, o que não deu. E aí uma avaliação, tanto de uma quanto de outra, do resultado final, o que de repente vocês ainda esperaram que poderia ser melhor, ou qual que é a sua opinião, Mariana, que já está com o microfone? Então, eu gostei muito do resultado final, até que na parte do finalzinho do vídeo a gente mostra a plateia vazia e a gente conseguiu fácil, e é difícil, que tem sempre um curioso que vai meter a cabecinha. Que dia da semana era que vocês foram? Era domingo. Um domingo, mais difícil, um dia bem frequentado, né, no parque. Então, essa cena a gente conseguiu pegar tranquilo, que a gente ficou mais encanado, né? De, vai ter alguém sentado ali para ver, a gente vai ter que pedir para sair, mas não interferiu em nada, ninguém apareceu. Já teve umas dificuldades também, que a gente estava filmando o João fazendo os malabares e tinha alguém sentado ali no canto com a cabecinha, né? A gente teve que dar um zoomzinho lá na edição para sair aquilo, senão a gente ia acabar perdendo a imagem bonita. Criatividade na hora ali, né, para poder contornar. A gente viu depois, tinha uma cabeça. A gente só viu depois na edição, então a gente conseguiu dar o zoom na edição mesmo, para não perder na edição, a imagem. Não foi no momento da captação. Não, porque a gente só percebeu depois, era coisinha pouca, mas se você reparar, você nota, entendeu? Aí na edição o Fer ajudou a gente a pôr um zoom ali para não aparecer ninguém. Resolveu. Mas eu achei que foi muito bom na finalização, deu tudo certo, graças a Deus. Inclusive a sua grande responsabilidade, né, com relação à edição do som, a trilha sonora e tudo mais, você ficou feliz? Nossa, eu fiquei muito feliz, porque deu um trabalhão. A gente demorou, no primeiro dia eu já tinha concluído, só que dava para perceber que a bateria fazia tum-dum na música. O problema era a bateria, né? Você queria encaixar exatamente ali, a mudar, né, a câmera, a troca de plano, era isso, né? Com a entrada da bateria. Aí, no outro dia, eu peguei e falei pro Fernando, eu vou ter que mudar de novo, vamos lá na sala. A gente sentou os dois lá e começamos a fuçar, e deu certinho. Não dava para perceber corte nenhum. Eu tinha feito uns 3 cortes na música. Mas passou, e ainda o lance do violino foi muito sem querer, e deu muito certo. Deu muito certo. E para você, Gabriela, qual a sua avaliação final? O que você faria diferente, talvez? Então, a única coisa que eu queria de diferente era a locação. Eu queria muito um teatro. Muito. Eu tinha falado para ela também que eu queria fazer ele num camarim com aqueles espelhos, com aquelas luzes, sabe? Já tinha tudo na minha cabeça, mas como a gente tem
as nossas limitações, a gente foi com o que a gente tinha mesmo. Algum lugar com escadarias. Vitória Régia, vai ser lá mesmo. E a gente conseguiu fazer. O dia que a gente foi, graças a Deus, não tinha muita gente para ficar lá. Vocês pegaram um dia bonito, né? Com Uhum. uma boa iluminação natural. Acho que questão de bastante. edição na correção de cor não foi muita. Foi só para ajustar mesmo que algumas imagens foram feitas em outra câmera, aí a gente teve que ajustar para deixar a tonalidade igual, para não ficar aquela diferença de cor de uma imagem para outra. Mas o resultado final eu gostei muito, eu achei que deu para entender a mensagem que a gente quis passar. A trilha que a gente quis mostrar também transmitiu o sentimento do palhaço, né? Eu acho que por enquanto, eu acredito que tenha dado certo, né? Gabriela, resume pra gente, então, vê se isso é fácil, essa mensagem que vocês queriam passar. O resumo da história é você tentar transmitir alegria para as pessoas ou para si mesmo, da sua maneira, mesmo sendo uma arte de rua, mesmo fazendo uma boa... A Mari faz o trabalho voluntário, sabe? As pessoas não precisam de dinheiro hoje em dia, elas precisam pelo menos de um pouco de atenção, né? Um pouco mais de solidariedade dos outros, então a gente quis mostrar mais isso, a bondade que ainda pode existir, mesmo que não simples palhacinas. E quando a gente faz algo, antes de tudo, por nós mesmos, né? Que eu acho que tudo que a gente faz com prazer, nós somos os primeiros né, privilegiados e beneficiados, e é claro que consequência de outras pessoas. Sem querer receber nada em troca. Por exemplo, o palhaço fez aquela grande festa, não tinha nada ali em troca para ele. Só a sua própria felicidade mesmo. Essa é a mensagem do vídeo. Meninas, parabéns. Obrigada por vocês terem vindo. A Gabriela, mais uma vez, do FIB Produz, que a Mariana venha outras vezes também, com muita produção. A gente recebeu, então, no FIB Produz de hoje, a Mariana Astolfi e a Gabriela Sanches. As duas são alunas do primeiro ano do curso de produção audiovisual aqui da FIB. E a gente vai assistir agora, na sequência, o vídeo que elas contaram bastante já aqui pra gente, chamado A Arte de Sorrir. E o FIB Produz volta na semana que vem. Tchau, tchau.